Muito boa noite a quem acompanha a emissão da Rádio Vizela. Cá estamos de novo. Esta é mais uma edição da Hora da Poesia de quarta-feira, hoje 21 de maio, ano 2014. A noite de quarta-feira, para ser bem passada, é com uma boa dose de poesia e para nos dar essa boa dose de poesia temos a Conceição Lima connosco. Olá, muito boa noite. Olá, Bruno, boa noite. E hoje vamos falar de alguém que todos conhecemos, mas se calhar nem por isso. Se calhar é por isso. Por isso será uma emissão bastante curiosa para muitos. Eu acho que sim, porque na verdade vamos falar de António Leixo e vamos já entrar, bom, ainda vamos aos pontos breves, mas já agora responder-lhe a isso. António Leixo é aquele tipo de poeta popular, sábio, que é admirado por Portugal inteiro, por todas as classes sociais, e que muita gente cita, que muita gente refere, mas verdadeiramente saber da vida dele eu acho que não sabem muito, nem conhecem a obra toda. Há umas quadras soltas que andam por aí na boca dos políticos e de alguém que faz discursos, mas hoje vamos mais longe. E antes, se calhar, vamos então aos pontos prévios. Os pontos prévios, como ao costume, será trazer até aos nossos ouvintes a poesia que nos vai chegando a estúdio e de uma jovem do sétimo ano F da Escola EB23 Caldas de Vizela, que se chama, aliás, de uma jovem não, digo, de dois jovens, visto que se trata da Cristiana e do José Vaz, Cristiana Gonçalves e José Vaz, e que escreveram a dois um poema que chamaram Paraíso. As aves que pairam sobre as nuvens, o sol que brilha como ouro, os peixes apaixonados pelas ondas procuram tesouros escondidos, descobrindo o mistério que há no mar. As ondas transparentes refrescam as mentes e levam-nos a viajar em mundos a imaginar. Gaivotas voam ao sabor do vento, a ave do paraíso afoga-nos o sorriso e a borboleta pinta no ar um mistério de cores a esvoaçar. Eu fico sempre muito feliz quando leio a poesia da nossa juventude. Muito obrigada, Cristiana, muito obrigada, José, do 7º F da EB23 de Caldas de Vizela. Mandem mais. Eu estarei sempre disponível para vocês. E agora, de uma revista que eu referi já noutros momentos aqui na Hora da Poesia. É uma revista que contém, que guarda, que trabalha por pura carolice para dar voz a alguns poetas que estão tão esquecidos ou que andam por aí esquecidos. Chama-se essa revista Lavra. E é do Lavra, de uma das suas páginas, que eu retiro de vez em quando alguma poesia. A de hoje, a que vou dizer, é de Fina da Armada. Este nome, enfim, é muito conhecido e quem sabe se um dia não farei também um programa sobre Fina da Armada. Ela é conhecida por ter escrito um livro sobre Fátima, uma curiosidade, que eu li com muita curiosidade, por ser uma feminista, quase uma militante, historiadora, mas também poeta, também uma poetisa, e é sobre um poema dela que vamos falar, um poema que se chama Tempo. Tempo. Ele passa sem ninguém o ver, só se nota que passou. Deixou sulcos, deixou marcas, deixou obras de destruição, arte, poesia, paixão, sementes, filhos, rebentos, experiência, tormentos, ideias, civilização. Passa e passa sem se ver, segue as leis da natureza, livre e escravo, velho e novo, nem o dinheiro o agarra, nem o poder o domina. Ele passa, 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 sem se ver até ao fim. E um dia não passa por mim. Fina da Armada, do seu livro Âncoras e Horizontes. E posto os pontos prévios, referidos já, íamos entrar no grande tema da noite, então, já referido, entre aspas, badalado, muito comentado no Facebook, em todos aqueles comentários que eu vou referindo nos dias anteriores ao próprio programa. E hoje vamos falar de António Leixo. E sobretudo deste livro, o livro que é a súmula da sua obra e que chama este livro que vos deixo. Eu estava a dizer há bocado, e acho que não erro muito, quando digo que António Leixo é realmente muito citado, é na verdade
muito referido, como dizia o nosso António Aleixo, segundo o nosso António Aleixo, o nosso poeta popular António Aleixo, e refere-se um verso, refere-se uma quadra. Nós temos de ir hoje por obrigação, chegou a vez de António Aleixo de ser escolhido para o programa de hoje, temos de ir um bocadinho mais longe. Este livro que vos deixo, e é o título do livro, como eu disse, que resume, porque é a súmula, é lá que estão condensados tudo aquilo que ele escreveu até então. Realmente ele tinha sido já editado em diversas brochuras, em cada uma contava uma história, mas depois apareceu, por volta de 1940 e pouco, 48, 49, apareceu reunido em livro, num volume único, que foi o resultado da vontade do seu próprio filho. Ele morreu precisamente em 1949, ainda assistiu, porque desde 1943 que estavam a fazer essa compilação, ainda assistiu, tive ainda esse prazer. Foi um trabalho de compilação, como eu dizia, que é resultado do trabalho do filho, a vontade de trabalho do filho, e de um Joaquim Magalhães. E este Dr. Joaquim Magalhães, um algarvio, como o próprio António Aleixo, foi uma figura muitíssimo importante em todo este processo, porque, como admirador deste poeta popular, foi ele, verdadeiramente ele e o filho, que fez este trabalho de compilar e dar à luz, então, este livro de que temos hoje connosco e de que vamos falar, que é este livro que vos deixo, do António Aleixo. António Aleixo era algarvio. Mais ou menos isso também já é conhecido. Nasceu em Vila Real de Santo António, faleceu em Lolé, foi por Lolé que ele viveu. Aliás, pouco mais do que Lolé o conheceu. Ele andou a vender cautelas ainda pela zona do Alentejo, mas ficou para todos nós desde então, e hoje se calhar mais vivo do que na altura, o maior, ou considerado o maior poeta português. E sobre isso eu ia dizer-vos já umas quadras, porque, enfim, não há um poema longo seguido ao mesmo tema. Ele fez muitas coisas, escreveu autos, teatro, etc. Mas eu vou ler algumas quadras em que ele fala do que considera ser arte e do que considera ser poeta. Não nos esqueçamos que era um homem praticamente analfabeto e conseguiu escrever isto que vou dizer-vos. Um poeta de verdade, se souber compreender, não deve ter a vaidade de o ser, porque o é sem querer. Ser artista é ser alguém. Que bonito é ser artista, ver as coisas mais além do que alcança a nossa vista. A arte é força emanente, não se ensina, não se aprende, não se compra, não se vende, nasce e morre com a gente. A arte em nós se revela sempre de forma diferente. Cai no papel ou na tela, conforme o artista sente. Se calhar já é o suficiente para percebermos que temos diante de nós um homem com uma categoria inexcedível no que diz respeito à feitura do próprio verso, à correção da linguagem. Não diria que teria sido em relação à ortografia, pois naturalmente, porque ele era praticamente analfabeto, mas um homem especial, que hoje é conhecido em Portugal, além fronteiras, hoje mais ainda, ou pelo menos é mais vivamente sentido em Portugal. E nós vamos ouvir uma música, que é uma música cantada por um António Clareza, um algarvio, onde vamos ouvir repetidamente dizer o Aleixo das Letras. Ora, Aleixo das Letras era assim que ele era conhecido na zona onde vivia, porque enfim, ele passeava e vendia cautelas, era guardador de rebanhos pelas serras e pelas terras que rodeavam Lolé e pelas feiras à volta de Lolé. Então, vamos ouvir então, por António Clareza, Quem Canta Aleixo Acredita. É muito bonito, vamos ver. Jardim de poeta que já foi jardim de Alá, quantos poemas em pétala, quantos amores de Sabá, até o vento nos lembra saudosos antepassados. É por eles
que lutamos por eles, homens honrados. Foi um poeta que disse: o homem sonha acordado. Bendito seja o poeta, bendito seja o seu fado. A lei das letras o mestre e das verdades Senhor. Quem canta Aleixo acredita que o mundo será melhor. Quem canta Aleixo acredita que o mundo será melhor. Foi um poeta que disse: um homem sonha acordado. Um homem sonha acordado. Bendito seja o poeta. Bendito seja o poeta. Bendito seja o seu fado. Bendito seja o seu fado. Aleixo das letras o mestre. Aleixo das letras o mestre. E das verdades Senhor. E das verdades Senhor. Quem canta Aleixo acredita. Quem canta Aleixo acredita que o mundo será melhor. Que o mundo será melhor. Bem disse o poeta. Poderíamos continuar, mas enfim, se calhar a mensagem ficou passada e este é o fundamental. Aleixo das letras, era assim que ele era conhecido na zona onde vivia e teve a mão, e o livro que temos é o resultado disso, de um grande amigo que ele não esqueceu. Também nas suas quadras ele deixa a resposta a esse amigo, Joaquim Magalhães, e responde-lhe agradecendo-lhe assim: a sorte que veio comigo morria com a minha morte. Se não houvesse um amigo que descobrisse essa sorte. Mas quando alguém se lembrou querer mostrar-me, não me opus. É fraca a luz que vos dou, mas afinal sempre é luz. E não chega, ainda vamos ouvir outra noutro momento em que diz: não há nenhum milionário que seja feliz como eu. Tenho como secretário um professor de liceu. É que esse professor de liceu referia-se justamente ao doutor Joaquim Magalhães, que fez esta compilação. Pronto, estão apresentadas as primeiras informações. Sabemos então que ele nasceu e viveu na região do Algarve durante quase toda a sua vida. Foi apenas uma vez a Coimbra por uma questão de saúde, mas de resto era por lá, de boleia, que ia vender cautelas, e que guardava rebanhos, ia de feira em feira, pediam-lhe, porque ele era um repentista. Li por acaso uma entrevista do mesmo Joaquim Magalhães, que referia a determinada altura a maneira como conheceu. Conheceu num banco de jardim, sozinho, a tocar e a cantar, e com meia dúzia de pessoas à sua volta que lhe davam algumas moedas. E ele entusiasmou para que António Aleixo concorresse a um programa que aconteceu em Faro, precisamente, de jogos florais sobre a poesia. E ele teve um lugar, não sei qual é o lugar, enfim, mas há um lugar bastante razoável em relação a todos os outros concorrentes nesses jogos florais. E como não tinha fato para vestir, e aquilo exigiria uma certa solenidade à entrega dos prémios, ele teve de pedir um fato emprestado. E foi justamente este doutor Joaquim Magalhães que lhe emprestou um fato. Pois, mais este facto que ele aproveita, agradecendo de novo a Joaquim Magalhães, e diz, olhando para si próprio, para a circunstância, quando teve de lhe devolver o fato: ontem rei, hoje sem trono, cá ando outra vez na rua, entreguei a roupa ao dono e a miséria continua. Miséria, exatamente, miséria. Foi sempre uma vida de miséria. Nem o facto de ser reconhecido por muitos do seu tempo, mas é evidente que mais reconhecido pelas pessoas simples como o próprio, visto que era pelas feiras que ele cantava como repentista. A verdade é que hoje nós já não podemos falar assim. Vamos pouco a pouco construir um retrato completo deste homem que nos vai permitir, por certo, entender
que a sua poesia hoje é sentida com muito mais vivamente, podemos dizer, até do que no seu tempo. O tempo passa, ele já faleceu em 1949, muito novo, com 50 anos, mas tornou-se um caso singular, se não único. E eu considero até um fenómeno. Mas vou dizer mais duas ou três quadras. Peço às altas competências perdão, porque mal sei ler, para aquelas deficiências que os meus versos podem ter. Quando não tenhas à mão outro livro mais distinto, lê estes versos que são filhos das mágoas que sinto. Julgam-me muito sabedor, e é tão grande o meu saber que desconheço o valor das quadras que sei fazer. E ainda esta, quem me vê dirá não presta, nem mesmo quando lhe fale, porque ninguém traz na testa o selo de quanto vale. E nós vamos apropriando desta imagem e do valor deste homem que eu considerei há pouco e referi como um caso singular. E caso singular por se calhar duas ordens de razões. A primeira já o referi, como é que um homem que era pouco mais que analfabeto conseguiu que este livro, não digo que fosse este rigorosamente, mas não é este, rigorosamente este, estou a enganar-me, pois com certeza este livro que vos deixo, foi na década entre 60 e 70, portanto antes de 25 de Abril, teve o primeiro lugar na lista dos livros mais vendidos no país. Foi até à terceira edição e foi vendido. É o que eu digo, referido, muito referido, e naquela altura muito lido. Acho que vai continuar a ser lido porque traz muitas lições, dá-nos muitas lições, e eu vou dizer mais um bocadinho sobre o poeta num autorretrato. Sou humilde, sou modesto, mas entre gente ilustrada, talvez me digam que eu presto, porque não presto para nada. Forçam-me, mesmo velhote, de vez em quando a beijar a mão que brande o chicote e que tanto me fez penar. Esta é uma das razões. Realmente, de cada vez que eu leio Aleixo, como estou a ler agora, e vou passar a hora a falar um bocadinho da sua biografia e a ilustrar tanto quanto possível com quadras que recolhi este vasto livro de quadras, e não só, mas enfim, estas quadras mais ou menos soltas, pasma-se, na verdade, que se trate de um cantor popular que ia de feira em feira, como eu já disse, pelas redondezas de Lolé, um guardador de rebanhos, um cauteleiro e um cauteleiro que diz de si o seguinte: eu era mendigo outrora, tantas esmolas pedi, que não sei dizer agora quantas vezes me vendi. De vender a sorte grande, confesso, não tenho pena, que a roda, ande ou desande, eu tenho sempre a pequena. Cá está ele a referir-se com mágoa à sua pouca sorte. E o que eu disse é verdade. Olhando para toda a sua vida, foi uma vida, parece uma sina, parece um fado de desgraça. Ele está, um homem simples, pobre ficou toda a vida, e foi difícil a sobrevivência. A sua sobrevivência era, como eu disse, à custa do que eu já disse, de um cauteleiro, percorria Algarve, Alentejo, tudo isso. Desapareceu em 1949 com 50 anos, e eu dizia também, e repito, e vou já dizer uns poemas também que parece que são de hoje, que ele parece ter mais relevo ainda à medida que o tempo passa. Vejamos se não tem atualidade os versos que eu vou dizer. Descreio dos que me apontem uma sociedade sã. Isto é o que foi ontem e o que há de ser amanhã. Vós, que lá do vosso império prometeis um mundo novo, calai-vos, que pode o povo querer um mundo novo a sério. Que importa perder a vida em luta contra a traição, se a razão, mesmo vencida, não deixa de ser razão.
Inteligências há poucas. Quase sempre as violências nascem das cabeças ocas por medo às inteligências. Poisa sobre qualquer coisa um parasita a brincar. Se o não matam quando poisa, já pode ele então matar. É que não é apenas, como eu já disse, a correção da linguagem. Não é esta expressão concisa e original. É também aquilo que nós aprendemos através dos seus versos, um olhar muito atento, muito arguto, astuto. Era um sábio, naquele e neste tempo. Um olhar de inteligência, de muita sabedoria, feita provavelmente à custa de muita dor, provavelmente, e onde nós vemos uma amarga ironia, uma amarga filosofia, provavelmente bebida, provavelmente aprendida e bebida numa vida impiedosa e infeliz que teve. E agora ia dizer-vos mais um poema sobre isso. Foste mordido como eles, sofreste, e sem que recordes, agora mordes naqueles que sofrem quando lhes mordes. E este que toda a gente conhece. Sei que pareço ladrão, mas há muitos que eu conheço que, sem parecer o que são aquilo que eu pareço. Enquanto o homem pensar que vale mais que outro homem, são como os cães a ladrar, não deixam comer nem comem. Eu acho, assim, não tenho outra expressão, senão realmente sabedoria, inteligência, uma capacidade única, mas não só sobre a crítica feroz. Feroz, não é? Ele é contundente, mas realmente um bocadinho contido, mas é contundente. Não nos podemos esquecer que estava do 25 de Abril, o lápis azul existia, a PIDE caçava-os naqueles tempos, onde quer que eles existissem. Mas, na verdade, essa amarga filosofia de que eu falava, essa crítica social muito contundente que vamos ver na sua obra, está aqui também expressa. Mais umas quadras. Não sei o que de mim pensam quando me veem chorar, mas quero que se convençam que a dor também faz cantar. Fiz do meu estro uma vara para medir a verdade e dar com ela na cara do cinismo e da vaidade. Se tudo me foi vedado, se vivi de tudo à míngua, deixai que vos mostre a língua com o freio bem cortado. E freio bem cortado é facto que nós podemos encontrar na poesia, em toda a poesia, é um freio bem cortado. Ele realmente não se coibiu de dizer o que pensava e fazer uma análise da sociedade, dos grandes e dos pequenos, daqueles que pretendiam a ascensão através do poder. Ele foi considerado por isso, por muitos, um poeta menor. Poeta menor por não ter estudos. Agora vejamos se isto corresponde à realidade, se é poeta menor escrever desta maneira. O facto de não ter estudos empurrou-o para essa catalogação. A verdade é que hoje, como nessa altura, e estávamos nessa altura em tempos de ditadura, pois como eu referi, particularmente nessa década de 60, 70, o conteúdo das suas quadras e sextilhas, que ele também escreveu muito em sextilhas, correspondia e dava voz a preocupações morais e a profundas aspirações sociais. E mais uns versinhos que provam isso mesmo sobre as aspirações sociais e que ele evidenciava nos seus versos, e muitas preocupações morais. Faze do pequeno grande e verás que mais tarde, quando se sentir seguro e mande, te faz sentir o seu mando. Engraxador sem caixa, há aos centos na cidade que só usam da tal graxa que envenena a sociedade. O destino, por ser forte, esta má sorte me deu, de ter de vender a sorte aos mais felizes do que eu. Há pessoas muito altas, de nome ilustrado e sério, porque o oiro tapa as faltas da moral e do critério. Quase que
quase que somos levados à dúvida, não sei, não há dúvida sobre a autoria, logicamente, mas quase que também como é que era possível, na verdade, cá estão quadras perfeitas, de rima perfeita, uma linguagem adaptada, adequada, cá estão os seus protestos velados, como eu disse, a sua crítica em verso, um ataque a um regime que também o oprimia. E sobre isso temos também uma quadra, sobre isso, penso que duas, que valerão a pena dizer para que nos apercebamos onde estendeu um bocadinho mais a sua crítica. Só quando a hipocrisia cair do seu pedestal, nascerá, dia após dia, um sol para todos igual. E ainda sobre a força do chicote e da ditadura, anda a galope ou a trote uma besta à chicotada. Mas dos homens a chicote ninguém pode fazer nada. E ainda, vamos ver mais uma noutra página, que passo a dizer-vos, também de crítica social. Era a repetição de uma que eu já disse, mas vou repetir, porque vem muito a propósito. Se tudo me foi vedado, se vivi de tudo à míngua, deixai que vos mostre a língua com o freio bem cortado. Pois, é isso que ele nos está a mostrar, é esse freio bem cortado, como eu já referi. Talvez por isso, não é talvez por isso, atrevo-me a corrigir, ele hoje corresponde aos anseios de todos nós, à atualidade em todas as suas mensagens, à atualidade em todas as suas críticas, em todas as suas reflexões, e é cada vez mais do que isso, haver atualidade. Eu acho que à medida que o tempo passa, se torna ainda mais evidente a força das suas palavras. E há aqui uma quadra que eu queria partilhar convosco, e devo dizer já agora, à laia de parênteses, que foi muito difícil escolher. Aliás, é sempre a tortura semanal. Para mim é sempre fazer a escolha do que devo dizer dos respectivos poetas. Mas neste foi, particularmente, porque como as suas flechadas vão em vários sentidos, eu tentei encontrar as quadras que melhor se adaptassem a essa crítica. Então, em relação ao que eu estava a dizer, que apesar do tempo que passa, a atualidade dos seus versos está para todos nós, é que dia a dia mais evidente. Ora ouçam mais este. Fazem a mesma figura homens que vestem bons fatos, quando lhes cheira a gordura, caem tão bem como os ratos. É fácil a qualquer cão tirar cordeiros da relva, tirar a presa ao leão é difícil nesta selva. A vida na grande terra corrompe a humanidade. Entre a cidade e a serra, prefiro a serra à cidade. Se de vencer foi capaz, é sempre grande quem vença. Faz para si o bem que pensa, mas não pensa o mal que faz. Mais uma vez, mais uma crítica, mais uma flechada, como eu digo, um espicaçar de todos nós nos tempos que correm. Ele era, curiosamente, um homem do povo, como já disse, repito, era cauteleiro, era guardador de rebanhos, era cauteleiro, e já ouvimos, já o referimos, e talvez por isso, hoje refletindo, e os seus biógrafos também o dizem, curiosamente nunca foi tocado, nunca foi amedrontado, sempre teve uma certa liberdade de poder dizer o que disse e como disse. Realmente o regime, nós sabemos, que não perdoava. A sociedade não era vulnerável à crítica, não era. A sociedade daquela altura não era vulnerável à crítica, nem ao ataque social. Não poderia suportar, penso eu, com facilidade a crítica às suas convicções sociais e humanas. E eu penso, e não sou eu só que penso, não me atrevo a dizer isto sozinha, mas penso que terá a ver com o facto de ele ser uma pessoa tão simples,
tão amarrotada, tão, na sua forma de ser, tão pobre, miserável, na aparência física e na forma como se apresentava aos outros, que nunca foi considerado perigoso. A imagem, ninguém ligava à palavra porque valorizava a imagem, porque senão tenho a certeza que teria sido apanhado como muitos outros pelas garras da PIDE. Então, nessas escritas vamos ver agora mais uns versinhos, mais umas quadras que entram dentro desta crítica, dentro deste ataque à sociedade da altura e à crítica à época. Ainda não reparaste que és tal qual um cão na palha? Tu que nunca trabalhaste, censuras quem não trabalha. Mas que inteligência rara, e julgas-te uma competência. Nem sei como tu tens cara para ter tanta inteligência. Tu és feliz, vives na alta, e eu de rastros como a cobra. Porquê? Porque tens de sobra o pão que a tantos falta. Quando os homens se convençam que à força nada se faz, serão felizes os que pensam num mundo de amor e paz. Mais umas tantas quadras que nos elucidam e nos fazem clarificar melhor as ideias que eu vou desenvolvendo. Como eu dizia há bocado, em todas as situações, lá vem uma quadra, lá vem uma cestilha, como eu digo, a finalizar uma conversa com os amigos, a fixar um pensamento que lhe ocorria, a finalizar também discussões, e nós também temos alguns exemplos disso, a fazer a apreciação a um dito que tinha ouvido alguém e que queria guardar, muitas vezes irónico, refinado, trocista, e eu acho que nós conseguimos encontrar-lhe a troça, a ironia. E não nos esqueçamos, e o que nós vamos ouvir, e o que nós vamos ouvir a seguir vai-nos mostrar isso. Ele revela de uma forma lapidar, com um vocabulário conciso, preciso, e não só. Os próprios conceitos são incisivos e num tom sentencioso. Vamos ouvir por outra voz. Olá, boa noite, Natália. Olá, então, boa noite. Olá, que bom ver-te de novo. Estás requisitada, não é? Já te contratei. Vamos lá ver. Desta vez eu tenho de dizer aos nossos amigos que Natália Abreu é uma professora, uma grande amiga, quase uma irmã. Pelo menos irmãs em muita maneira de encarar a vida e ver o mundo, não é? Sim, são, sim. É verdade, é verdade. Com muito orgulho. E meu também, e meu também. Vi sempre em ti um pilar. Ai, meu Deus do céu, vamos nos calar já. Pronto, então vamos falar hoje de... Muito obrigada por isso. Do António Aleixo. Não posso deixar de agradecer isso, mas hoje vamos falar de António Aleixo. É para ele que tem dito todos os nossos elogios desta noite. Então eu estava a dizer que ele consegue, apesar de analfabeto, quase analfabeto, como era considerado, escrever com um vocabulário escolhido, com sabedoria, um léxico que já revela domínio da língua. Sim, e tu que vais dizer é justamente isso. Vamos ouvir. Sim, vamos lá então. Deixam-me sempre confuso as tuas palavras boas, por não te ver fazer uso dessa moral que apregoas. Para te tornares distinto e mostrar capacidade, disse sempre que te minto quando te digo a verdade. Não és, mas queres parecer, um santinho no altar. Mostras ao mundo, sem querer, o que pretendes tapar. Foges de mim, sei porquê. Queres ser grande, não estranho. Receias que quem nos vê te julgue do meu tamanho. Obrigada, Natália. Estamos a contribuir as duas para desvendar um homem, como eu disse no início do programa, que toda a gente refere, muito fácil citá-lo, mas ir ao âmago, chegar ao núcleo, aquilo que eu acho que seja o verdadeiro âmago do próprio António Aleixo, aí é mais difícil. Estamos nós a fazer... Não acho tão fácil assim, não. Não é fácil, mas nós estamos a ajudar a isso, não é?
Tu, na forma como disseste e com os poemas que escolheste, e eu daqui deste lado, estamos a fazer o retrato completo deste homem que precisa ser divulgado pelo país inteiro, sem dúvida. Bom. Oh, Natália, muito obrigada pela tua contribuição. Um beijinho para ti, até sempre. Vamos nos vendo sempre aí, não é? Exatamente. Um beijo grande. Um grande beijinho para ti e um abraço para Vizela. Obrigada. Especialmente para a escola EB23. Ok. Obrigada, Natália. Como vimos, como vimos através destes versos que disse a minha amiga Natália Abreu e por todos aqueles que eu fui dizendo, descobrimos esse tal homem que compõe, que improvisa para as mais diversas situações, para as mais diferentes oportunidades, quer seja festas, feiras, mas com uma espontaneidade, uma correção, uma inspiração raríssimas, em que dá a sensação nítida, e eu acho que todos concordarão com isso, que ele deve ser uma mente, um homem que está permanentemente alerta, a colher de fora, está a absorver a sociedade que está à sua volta, os acontecimentos à sua volta, para os pôr no papel, para os pôr em quadra e para os transportar de imediato, porque ele era, como eu disse, um repentista. E temos aqui umas quadras que vou dizer-vos também, que continuam essa senda, que vão desbravando o caminho. Não é preciso dizer muito mais, porque ele, António Aleixo, faz o seu próprio retrato. É um autorretrato daquilo que faz, sobre aquilo que pensa, que sente, sobre as suas convicções e as suas lutas. Então, mais 2 quadras. Fala quando te apeteça, mas desculpa que eu te diga que te falta na cabeça o que te sobra na barriga. Tem quase um palmo de boca, não pode guardar segredos, porém a testa é que é pouca, tem pouco mais de 2 dedos. E ainda, à guerra não ligues meia, porque alguns grandes da terra, vendo a guerra em terra alheia, não querem que acabe a guerra. Esta também é muito conhecida. Esta também é muito conhecida e muito referida e muito repetida à exaustão por muitos sítios. Uma já que foi referida e esta também. Mas ainda queria dizer-vos uma outra. Com o mundo pouco te importas, porque julgas ver direito. Como há de ver coisas tortas quem só vê em seu proveito? Quase me dispenso de comentários, porque dizer que pensava, dizia, está aqui tudo, acrescentar, sim, e isto é importante dizer-se, que mesmo na época em que viveu, e é incrível como isso não se refletiu numa mudança de vida, de ter melhorado economicamente a sua vida, não, ele foi usado, aproveitado, e na verdade ele passou pelos jornais, ele passou por revistas da época, ele foi cantado, declamado, foi transcrito ainda hoje, muito, mas nos jornais e revistas da época, na rádio, na televisão, foi até tentado no teatro, porque também escreveu uns autos os autos que ainda foram, enfim, ainda se fizeram algumas tentativas. É um desafio que fica. Olha para a minha amiga Natália, que tem tanto gosto pelo teatro, de pôr em cena coisas deste tipo, fica aí um desafio. Ela continua provavelmente a ouvir-nos. Fica aí um desafio, Natália Abreu. Um destes autos à maneira do Teatro Vicentino pode muito bem ser passado a palco. Olha, é um desafio que te deixo. Vamos a isso. E além do mais, além das revistas, dos jornais, da televisão, da rádio, para onde passou, ele foi aproveitado nessa altura mais na parte escrita. Hoje vemos muita gente cantá-lo. Já vimos um Algarvio cantá-lo na primeira parte e não me dispenso de vos pôr mais uma cançãozinha, desta vez de Paco Bandeira, que também nos vai cantar as quadras do António Aleixo. Vamos ouvir. O mundo só pode ser melhor do que até aqui. O mundo só pode ser melhor do que até aqui. Quando
consigas fazer mais pelos outros que por ti. Quando consigas fazer mais pelos outros que por ti. A ninguém faltava o pão, se este dever se cumprisse. A ninguém faltava o pão, se este dever se cumprisse. Ganharmos em relação com o que se produzisse. Ganharmos em relação com o que se produzisse. Vinho que vai para vinagre não retrocede o caminho. Vinho que vai para vinagre não retrocede o caminho. Só por obra de milagre pode de novo ser vinho. Só por obra de milagre pode de novo ser vinho. Julgando o dever cumprir, sem descer no meu critério. Julgando o dever cumprir, sem descer no meu critério. Digo verdades a rir aos que nos mentem a sério. Digo verdades a rir aos que nos mentem a sério. Está Paco Bandeira, nós não ouvimos muito, por razões que se prendem com a sua vida pessoal, que não interessa agora analisar, mas a verdade é que esta canção mais que toda a gente a conhecerá. E é bom porque traz a lume conselhos de ética, é mais que tudo ética, e fazendo-nos refletir com alguma graça, alguma ironia sobre o que era a sua forma de encarar o mundo, encarar a sociedade, encarar o outro. Então, e sobre amor não temos nada? Claro que temos. Também falou sobre amor, claro que António Aleixo também falou sobre amor. Digamos que ele não podemos considerar que ele seja um exemplo como poeta daquilo que pode ser considerado habitual, não lhe chamaria lamechice, mas pieguice sentimental lusitana nas suas notas amorosas. Não é, isso não. Mas fala de amor e eu vou já dizer alguns poemas, algumas quadras que falam de amor de uma maneira tão perspicaz, em que diz tudo em pouco, concentra em 4 versos uma história de vida. Ora, vejamos. Quando me encontro contigo e não te posso falar, com os meus olhos te digo o que me diz teu olhar. Com os cegos me confundo, amor, desde que te vi. Nada mais vejo no mundo quando não te vejo a ti. Do nosso amor os segredos que tu crês que são só teus, os teus olhos e os teus dedos já disseram tudo aos meus. Eu acho absolutamente fascinante. Então esta quadra que eu vou repetir: do nosso amor os segredos que tu crês que são só teus, os teus olhos e os teus dedos já disseram tudo aos meus. Está uma história feita numa quadra, encerrada numa quadra. Portanto, este é um retrato daquilo que se pode dizer em relação ao amor. Há mais, necessariamente. Mas, mais do que falar do amor, ele fala, como eu disse, em tom durido. Ironiza, caracteriza a sociedade, ironiza sobre o poder, sobre a sociedade que o cerca, sobre o homem e o seu comportamento na sociedade então. E temos depois um tom durido, um tom que
que é quase uma chaga aberta. A gente sente que há uma espécie de resignação ao sofrimento, mas verdadeiramente ele não entende que a vida possa ser assim. É um sofrimento incrível que ele põe nos seus versos, nos seus poemas, particularmente pelas injustiças que vê à sua volta. E é sobre isso que vou dizer-vos alguns poemas. Não acho maior tortura, nem nada mais deprimente, que ter de chamar fartura à fome que a gente sente. Os poetas e os heróis que entre nós são destacados são tal e qual os rocinóis, não precisam cultivados. Direi mal, daqui não saio, apenas canto o que é meu, não sou como o papagaio que só diz o que aprendeu. Bate a fome à porta deles, e é lá mais mal recebida do que na casa daqueles que a sofreram toda a vida. Quantas sedas aí vão, quantos brancos colarinhos são pedacinhos de pão roubados aos pobrezinhos. Eu já nem sei o que faça para juntar algum dinheiro. Se vendesse a desgraça, já hoje eu era banqueiro. Tu não me emprestas dinheiro porque não tenho vintém. Mas se tu pede um banqueiro, quer 20 e ofereces-lhe 100. Um homem, quando tem notas, pode ser perverso e falso. Todos lhe engraxam as botas. Se as não tem, anda descalço. Cá está a tal ironia, esse tal tom durido. E durido sim, porque ele tinha uma família de mulher e filhos, vivia uma vida de miséria, podia haver resignação, mas acho que nunca aceitou verdadeiramente, particularmente porque sofreu imenso, sofreu com uma doença, ele próprio teve uma úlcera, um hérnia do hiato, diagnosticado no hospital em Coimbra, e aí sim teve uma ajuda. Houve um cunhado imigrante que lhe fez algumas ajudas económicas, lhe emprestou algum dinheiro para poder tratar da saúde de uma filha, mas não chegou. Foi por falta de cuidados específicos que lhe morreu uma filha com tuberculose. E acho que, porque ele não tinha realmente possibilidades económicas de lhe dar uma assistência cuidada, e não conseguiu. E viu morrer essa filha. E nessa altura deixou-nos uma quadra que diz: quem nada tem, nada come. E ao pé de quem tem comer, se alguém disser que tem fome, comete um crime sem querer. Cá está. Foi uma sina. Há muita amargura, mesmo muita amargura. Podemos dizer que realmente a desgraça foi a sua sina. Ele próprio acaba por morrer, teve uma hérnia no hiato, como eu referi há pouco, morre muito novo e morre com uma pneumonia, fruto de, enfim, subnutrição, falta de cuidados médicos. A época era outra, sabemos-lo bem, mas fez tudo na vida e de tudo um pouco, e podia ter sido notado. Hoje está mais vivo do que quando andou por esse mundo a vender cautelas e a guardar rebanhos e de feira em feira, como eu já referi. E eu acho, e o programa de hoje tem a ver com isso, deve ser-lhe reservado, devemos todos reservar-lhe um lugar que considere cimeiro de participante ativo neste processo novo de um Portugal novo, porque ele contribuiu muito com as suas críticas. Por isso é que foi usado pela esquerda. Zeca Afonso cantou, Fanhais cantou, portanto ele foi usado, e quando digo aqui usado é no sentido de bem usado, logicamente, já que lutou sempre por um mundo mais justo que aquele em que ele próprio viveu e em que penou. E não podemos deixar de dizer isto, em que penou, e penou muito no mundo em que viveu. Eu ia dizer-vos mais uns poemas, estamos quase no fim. Estou gasto, velho e doente, mas muito me satisfaz ver o mundo a andar para a frente, embora eu ande para trás. Muito embora o não conheça,
com um livro que lhe ofereço, quero que de mim mereça o que de si não mereço. E mais ainda um bocadinho, agora dizer-vos uns poemas, ainda enquanto tiver tempo, que tenho aqui selecionados. A vida é uma ribeira, caí nela infelizmente. Hoje vou, queira ou não queira, aos trambolhões na corrente. A ninguém faltava ao pão, se este dever se cumprisse, ganharmos em relação com o que se produzisse. Disse-nos agora mesmo isto Paco Bandeira, naquilo que cantou. Tu que tanto prometeste, enquanto nada podias, hoje que podes, esqueceste tudo quanto prometias. Chegasses onde pudesses, mas nunca devias rir, nem fingir que não conheces quem te ajudou a subir. E se calhar, para terminar, o tempo está a esgotar-se, não é, Bruno? Estamos mesmo no fim. Penso que ainda vou ter tempo para isto. Tanto da vida conheço, que ao ver o mundo tão torto, às vezes, quando adormeço, desejava acordar morto. Não sou esperto nem bruto, nem bem nem mal educado. Sou simplesmente o produto do meio em que fui criado. Os meus versos, o que são? Devem ser, se os não confundo, pedaços do coração que deixo cá neste mundo. Então, que fique conosco, que se exalte, que se reabilite esta memória e que muitas mais pessoas venham a ler este livro que vos deixo do António Lés. Pela minha parte, o programa está no fim. Muito obrigada pela atenção habitual que dedicam ao programa. Da minha parte, despeço-me dando boa noite a toda a gente e avisar que de hoje a 8 teremos um poeta de Viana, António Carlos dos Santos. Estará comigo no estúdio e será ele dedicado ao seu livro Mel e Fel, o programa da próxima semana. Então, até lá, muito boa noite.